Veja só, a gente está construindo a bancada cidadã. A bancada cidadã é um projeto que já deu certo, graças a Deus. A gente tem muita força na periferia. A gente filiou 25 quadros políticos no PSB agora para a eleição de 2020. E nós temos mais de 60 quadros políticos, pessoas do povo. São pessoas que têm 200, 300, 400, 500 votos, mas que juntando todo mundo num projeto, a gente vai ter uma expressiva votação aqui na cidade e a gente vai conseguir ter um mandato que é colaborativo e coletivo, né? Então, esse mandato pretende estar localizado em vários locais na cidade, através da Central de Empreendedorismo de Base. Então, a gente vai ter duas atuações básicas. São as lideranças geolocalizadas, que eu vou te mostrar aqui no mapa, e lideranças segmentadas. Aí são lideranças do meio cultural, que vai tratar a política pública da cultura, liderança no meio educacional, que vai pensar na política educacional, na saúde, nós temos o Micael, que é um co-vereador da saúde, na educação nós temos vários professores, tanto da rede privada, quanto da universidade pública, né? Na universidade privada também, temos a Paloma, da Unip, diretora da Unip, nós temos o Edelweiss, da UFPE, nós temos o Padre Heleno, que é o diretor do Colégio Diocesano, é uma escola aqui de Caruaru, nível médio, né? Temos vários professores de escola técnica, nível médio, do governo do estado, enfim, a parte da educação é bem potente na bancada cidadã. A parte cultural, ela ainda está em construção, está pequenininha, mas eu tenho fé que vai dar certo a gente juntar uma turma boa da cultura. Enfim, eu vou te apresentar esse projeto melhor e queria ver se você poderia pensar em contribuir com a parte da questão da mobilidade urbana, da questão do direito à cidade, nessa perspectiva aí que você domina muito bem, entende? Deixa eu te mostrar aqui quem é que está na bancada. Você está vendo aí uma planilha no seu computador, no seu telefone celular? Está vendo uma planilha? Consegue ver uma planilha? Está compartilhada com você? Bom, deixa eu descrever aqui que é a primeira vez que eu estou vendo essa interface. Eu estou me vendo, tem você e tem uma setinha para cima que é Miguel Farias. Não tem agora, não tem uma e aqui planilha, a não. planilha. Tem. Pronto. Então, eu vou tratar sobre essa planilha, tá certo? Veja só, nós teremos dentro a gente está em construção ainda, mas a gente tem um projeto que é o seguinte, a gente tem 12 co-vereadores que são a linha de frente do negócio, que são os caras que são os pensadores do processo, os comunicadores, digamos assim, os caras que vão interagir com a mídia, com o Estado, né? São as pessoas que estão à frente do processo, são a linha de frente. Então, nós temos aqui Miguel, que sou eu, você já conhece. Aí eu estou pensando seriamente, quero que você pense seriamente em participar disso aí, o Arthur Sá, nessa perspectiva do movimento por direito à cidade, a questão de mobilidade urbana, essa discussão toda. E nós temos o Padre Heleno, que ele é lá do bairro Nova Caruaru, é o pároco lá da Nova Caruaru, daquela comunidade ali, e também é o diretor do Colégio Diocesano, é um colégio privado aqui do município. Nós temos também o Micael. O Micael é enfermeiro, ele também é empresário, tem uma clínica de estética, mas ele é funcionário do Mestre Vitalino, é um cara da organização dos enfermeiros, né, nessa organização sindical dos enfermeiros, dessa luta classista dos profissionais da saúde, né? Está fazendo parte também da bancada cidadã. O Edelweiss, ele é professor da Universidade Federal, ele é do departamento de matemática, é um cara que está com a gente também. Nós temos a Paloma. Paloma é uma menina que é da universidade privada, ela é diretora da Unip. Temos a Amanda, uma fisioterapeuta, ela faz parte da bancada cidadã. Ela, enfim, é uma pessoa que você vai conhecer também. A Hanna, ela é formada em design e hoje ela é estudante de direito na ACES, ela é uma líder estudantil na ACES e é uma menina muito ativa politicamente, enfim. A Isaíra, ela é ex-conselheira tutelar aqui do município, ela é do PDT, filiada ao PDT. Tem várias pessoas aqui que não são de partidos nenhum, tem outros que são do PSB.
Nós estamos em diálogo com algumas pessoas do PT também. Enfim, nós temos a Rose. A Rose é uma empreendedora, ela é da área de não é construção civil, não, é de imobiliária, né? Ela trabalha com vendas de apartamentos, é desse ramo imobiliário, é uma cristã, é uma líder de mulheres empreendedoras. Aí tem a Célia, que é uma feirante da Sulanca. Aí temos o Frank, que trabalha nos movimentos de luta por habitação popular. O Zé, o George, que é administrador de empresas pela UFPF, foi da ASIC, é um cara bem bacana, é comunicador também ele. A Cristiane, que é uma líder comunitária. O FIA, que é um líder comunitário do centro da cidade ali, da Nossa Senhora, aqui na Nossa Senhora, alguma coisa do centro, Nossa Senhora das Dores, né? O centro. Eu nem sei. Eu sei que é Nossa Senhora. Essa foi boa, né? O Jorge Palmeirense, ele é da zona rural. E aí tem um bocado de gente. Essa foi boa, piada. O pastor Edinaldo, a Jade Ramos, que foi do PT, atualmente ela está sem partido. A Sandra, o Wilton, o Tony foi candidato a vereador pelo PHS, a Linde, que é do movimento do MTST, o Messias, que é do MIP, Movimento por Habitação Popular, o Flávio, que trabalha com o movimento por animais, o Isaac, que é cristão lá do Salgado, a Jo Bezerra, que é da área da saúde, é lá do bairro Agamenon Magalhães, a Karina, estudante de Química da UFPE, a Dona Irã, que é da Economia Criativa, é designer. Bom, aqui são 30, aí vem Márcio, da Zenildo é do Sindicato dos Funcionários Públicos Federais, ele é da Fusan. O Cosmo Adriano é professor da escola pública, né? Ele trabalha com Libras, né? Ele é professor da escola estadual. Aí Jossane, da comunidade católica, Kelly, que é professora, Manuel Félix, que é professor do nível médio de escola técnica estadual, Regina, que é pedagoga, é moradora do bairro Luiz Gonzaga, o Luiz, empresário do São João da Escócia, Bruno, empresário do São João da Escócia, Rubens, é enfermeiro, empresário também do ramo de tecnologia, o Dilson, que é professor da UFPE, enfim, são vários nomes, várias pessoas, eu não vou comentar falando isso aqui. Aí tem aqui até 60 e tem mais alguns outros, que são formadores de opinião e tal, a gente está aqui no número 84, a gente quer chegar a 100 lideranças, tá certo? 100 lideranças que compõem esse projeto. Deixa eu abrir o mapa aqui para você ver. Veja se vai chegar um mapa aí. Vamos ver se abre aqui. Ô Miguel. Oi. Essa listagem de pessoal que você me relatou agora aí, todos estão envoltos sobre qual insígnia? Deixa eu lhe explicar, veja. Nós estamos construindo um negócio chamado Bancada Cidadã para disputar a eleição agora em 2020 pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Muitas pessoas são da Central de Empreendedorismo de Base, outras pessoas são do Partido Socialista Brasileiro e outras pessoas são de diversas organizações, não estão ligadas à organização, são pessoas que são ativistas, né? São pessoas que têm ligação com os movimentos sociais ou os movimentos sindicais e estão aderindo à construção da bancada cidadã por entender que essa construção é algo do interesse da coletividade, do interesse disso, tá certo? Então a gente se pensa, nós somos uma construção suprapartidária, então a gente tem pessoas de vários partidos dentro da bancada cidadã. Atualmente nós temos da Democracia Cristã, nós temos do PDT, nós temos do PSB, nós temos do PT e temos até do PCdoB também, tá certo? Isso seria, desculpa interromper rapidinho. Fica à vontade, pode perguntar o que quiser, viu? Isso seria a mesma ideia proposta que algumas mulheres, meninas, tiveram lá em Recife para juntas, né? Para compor a chapa do deputado estadual feminino. As juntas, né? Feminino, não. Eu não sei como é o nome delas. É as juntas, é a Jo, o pessoal do PSOL. Sim. Pronto. Nós temos inspiração nesse pessoal também. Na verdade, uma boa referência para a nossa construção é a bancada ativista de São Paulo, né? São os deputados lá, que são um número maior, são 9 co-deputadas lá. E lá, né, também é do PSOL e é uma boa referência. Aqui são 4.
São 5, na verdade. São 5 co-deputadas. Interessante, bacana o modelo que ele está trazendo, mas a gente está radicalizando na democracia ainda mais. Se você analisar o mapa aqui, você vai ver números verdes, tá vendo? Eu vou tirar os outros números, só vou deixar os números verdes aqui, tá certo? Esses números verdes são os co-vereadores que nós temos. Eu vou abrir esse co-vereador aqui, por exemplo, não sei nem qual é, eu vou abrir esse aqui para ver qual é. Pronto, esse aqui é o vereador Ninho, da Rendeiras, certo? Então, cada pontinho desse é um co-vereador e nós estamos espalhados pela cidade, tá vendo, Arthur? Tô. Então, a ideia é que em cada lugar desse seja um centro de articulação e de organização de base. Então, a gente chama isso de CEBASE, Central de Empreendedorismo de Base, onde a gente tem um conjunto de pessoas que estará em articulação e em construção com o mandato que a gente vai construir. Então, a ideia é que a gente tenha 100 pontos espalhados na cidade. E as áreas prioritárias que a gente vai atuar são nessas aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Eu estou marcando aqui. Essas áreas são as áreas periféricas ao redor da cidade, são as áreas excluídas do processo de políticas públicas, né? Então, é óbvio que a gente vai dialogar com os diversos setores da sociedade, mas a gente vai dar uma ênfase muito grande às pequenas comunidades que são marginalizadas e excluídas do processo da política pública do âmbito municipal. Ô, Miguel, então, assim, Miguel, rapidinho. Fique à vontade. Cada bolinha dessa verde com essa numeração que está dentro significa que é um integrante dessa comunidade. É um integrante. Cada bolinha dessa significa um integrante. Aqui, ó. Esse aqui e o número é a rosa. Que está dentro. Essa aqui, 21. Deixa eu ver. Isso aqui é Messias. E o número que está dentro é o quê? 52, 51 é o que isso? Isso é o número dele, né? Então eu vou entrar aqui na Jô Bezerra, por exemplo. É o número de quem? É o número do co-vereador, é o número da Central de Empreendedorismo de Base. Esse aqui, número 17. Tá. Quem está à frente aqui é a Jô Bezerra, certo? Aqui é o bairro Agamenon. É o bairro Agamenon. É um bairro distante. Entendi. Eu pensei que cada número desse fosse, como é que chama? Agregantes, número de pessoas agregantes a esse gancho. Eu vou botar aqui bairro Agamenon, para você ver. Agamenon. Não, mas entendi. Tá. Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães, certo? É o bairro Agamenon Magalhães. O bairro Agamenon Magalhães, eu vou ver no Google Maps aqui, o bairro. Não, eu entendi, Miguel, eu entendi. É porque então, que esse bairro aqui, ó, dessa fosse 52 pessoas agregantes a um indivíduo que faz parte da bancada cidadã. Não. Todos eles fazem parte da bancada cidadã. Esse aqui é o bairro, certo? Bairro Agamenon Magalhães, tá vendo o bairro? Esse aqui, ó. Que eu tô circulando. Esse é o bairro Agamenon Magalhães. Lá no bairro Agamenon Magalhães, nós temos aqui a co-vereadora Jô Bezerra. Está no posto Agamenon. Desculpa, é porque eu confundi bairro Agamenon com posto Agamenon. São coisas diferentes. O posto Agamenon é outro bairro mais distante ainda. Ela está aqui no posto. Ela está aqui no posto Agamenon, certo? Aqui no 31 nós temos a Linde, no Alto do Moura, porque o posto Agamenon ainda é depois do Alto do Moura. E cada lugar a gente tem exatamente. Aqui é no condomínio Che Guevara, nós temos a Sandra. Então, cada lugar desse existe um co-vereador. Esses co-vereadores, eles são co-vereadores regionais. Eu vou mostrar aqui uma planilha aqui para você. Mostrar outra planilha aqui para você. E vai explicar melhor como é que a gente está dividindo. Você está vendo a planilha agora? Chegou uma nova planilha para você. Deixa eu ajustar aqui tá Miguel, rede mínima. Eu vou organizar melhor essa apresentação, porque eu estou vendo que ainda precisa ser ajustada. Mas, digamos que a gente está começando a fazer esses diálogos, aí vamos conversando assim, com essas planilhas que eu tenho mesmo. Mas eu vou organizar melhor, com design melhor, para ficar mais claro, para se entender melhor. Certo? Tranquilo, já consegui ver aqui. Pronto. Nós vamos ter 2 tipos de co-vereadores. Um co-vereador
ele vai estar do ponto de vista geográfico, que tem a ver com a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que são 4 eixos. Isso está na lei, né? Na lei municipal. Então, são eixos da cidade. É o eixo de desenvolvimento humano, inclusão e direitos, o eixo de sustentabilidade e desenvolvimento econômico, o eixo de gestão e territórios da... É o eixo 3, gestão do território e da cidade, que é o eixo que eu acho que você tem tudo a ver, e o eixo 4, que é o planejamento, orçamento, gestão e finanças. Então, dentro do eixo 1, que é o desenvolvimento humano, inclusão e direitos, nós temos alguns co-vereadores, que são a Rose, que é o Padre Heleno, o Edelvaz, o Micael, o Paulo, do PSB, e a Isaíra, do PDT. Esse eixo 2, eu vou pular, vou para o eixo 3, que tem a ver com você. Eixo 3, gestão do território e da cidade. Então, seria o Franklin, que é do movimento de luta por habitação popular, é um cara do movimento social. Aí tem estruturar e promover ações de prevenção à criminalidade e à violência e ações de ordem pública. Isso aí são metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Caruaru. Então, para isso, a gente vai ter um co-vereador que vai estar se aprofundando nessa política, entendendo, discutindo, debatendo essa política, que é o pastor Edinaldo. Nós temos uma segunda meta, dentro desse terceiro eixo, que é o 3.2, que é fortalecer a infraestrutura e ampliar a rede de saneamento. Então, nós temos o co-vereador Tony nessa área. E tem o 3.3, que é otimizar a mobilidade e a acessibilidade humana e estimular novos modais. Esse aí, eu penso que o Arthur Sá é o cara ideal para nos ajudar a colaborar, pensando, avaliando essa política pública e propondo soluções para que a gente, usando o nosso mandato, a gente possa estar fazendo alterações na LDO, alterações na LOA e alterações no plano plurianual para inserir dentro do planejamento do município com força de mandato, né, com força popular, ações que venham desenvolver a cidade. Então, a gente pensa o seguinte, quando o vereador tradicional, que tem 4 assessores e o mandato dele recebe uma lei de 300 páginas, como é a lei de diretrizes, a lei orçamentária anual, a LOA, por exemplo, ele tem um prazo para apresentar as suas alterações e tudo, e fazer os seus complementos e dar as suas sugestões, e ele termina que não compreende muito bem, porque ele não consegue dar conta daquele documento, que uma coisa é você ler o documento, outra coisa é você entender do assunto. Então, nós estamos dividindo a legislação municipal, as principais peças orçamentárias do município, porque a gente entende que a política está no recurso, não existe política pública sem recurso, então fazer política, discutir política, é exatamente discutir a alocação dos recursos, e para isso a gente precisa ter conhecimento, até para poder convencer os outros atores da Câmara, e assim como convencer o prefeito ou a prefeita. Então, quando a gente divide a peça orçamentária em várias dimensões e tem especialistas em cada área, acompanhando a política pública, a gente vai poder, nos momentos de construção legislativa, que é a atribuição do vereador, e depois na fiscalização, que também é a atribuição do vereador, a gente ter uma atuação mais eficiente, entende? Então, assim, uma coisa é um vereador generalista dar uma opinião sobre essa questão específica que Arthur, qual vereador que é especialista, vai dar. Por exemplo, a lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei que não define detalhamento, mas é uma lei que norteia, você sabe muito bem disso, você participou de vários momentos da construção política da cidade, vários conselhos, né, Conselho de Transporte e Trânsito, por exemplo, você foi um cara ativo nessa luta da mobilidade urbana da cidade, então você sabe muito bem. Então, assim, acompanhar essa legislação e você ter conhecimento disso aí, e você ter autoridade, sendo um co-vereador, para você exatamente tratar de um tema que você conhece, é diferente de alguém que não conhece o tema e vai simplesmente votar. Mas se fosse um tema só, tudo bem. Mas quando você vai analisar a lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo, ou quando você vai analisar a LOA, você está vendo todas as dimensões da cidade. Então, que prioridade você vai dar? Entende? Como é que você vai ter conhecimento específico e detalhado de todos os assuntos de uma cidade? Por exemplo, a LOA do ano de 2020 daqui de Caruaru foi quase R$1 bilhão,
Imagina um volume, quase 300 páginas da LOA, imagina um volume de informações, né? O volume de informações que você tem naquele documento, e depois não só as informações ali, mas você desdobrar aquilo ali para você realmente entender como aquela política vai se dar no ano de 2020, por exemplo. Então, quando a gente divide essa LOA, quando a gente divide essa lei de diretrizes orçamentárias, esse plano plurianual, em covariâncias que vai acompanhar políticas públicas em específico, a gente dá mais qualidade ao processo legislativo, entende? Então, a gente vai tratar, a gente vai ter covereadores, e aí a gente dividiu, por isso que a gente vai ter um volume de 30 covereadores diretamente ligados ao mandato, 60 vereadores ligados às causas e 100 vereadores ligados ao contexto todo da cidade. Então, a gente vai poder dividir aí as atividades de forma que a gente tenha um quadro qualificado e pronto para atuar em temáticas específicas. Você está entendendo qual é o princípio aí da ideia da bancada cidadã, que é um projeto de cidadania, um projeto onde a gente vai ter dois tipos aí de co-vereadores. Um que vai ser regional, aqui o mapa, então ele vai ser co-vereador de determinada área, de parte de um bairro, de uma comunidade periférica. Então, a gente vai ter espalhado pela cidade co-vereadores, que vão ser uma espécie de lideranças comunitárias. E teremos outro tipo de co-vereador, que são especialistas em políticas públicas específicas. Então, para a gente discutir educação, a gente precisa conhecer e ter vivência na educação. Para a gente discutir mobilidade urbana, a gente precisa conhecer isso aí. Então, a ideia, Arthur, é basicamente essa, mas fica à vontade para fazer as perguntas. Deixa eu entender melhor, assim, a sua explanação está legal. Fica à vontade, eu estou aqui para responder suas perguntas. No caso, vamos lá, dar nomes aos bois. Ok, fica à vontade. O partido, ele tem que nome? Bancada Cidadã? Não, veja. Qual é o nome do partido que a gente está trabalhando? O partido que a gente vai lançar essa candidatura coletiva é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, é o partido do governador Paulo Câmara. Certo, beleza. Esse novo modelo de formatação partidária para poder discutir a cidade. Já te ligo, estou numa live aqui, já te ligo, só um minutinho. Vice? Sim, repita a pergunta, por favor. Repita, por favor. Essa nova experiência de modelo de gestão política partidária para discutir a cidade e geri-la. Certo. O PSDB, você já falou que é a legenda. PSB. Desculpa, PSB. Isso. No caso, quando você está me explicando a composição municipal com várias entidades, né, vários co-vereadores, como você está chamando, isso. Quem, no caso, seria o vereador mor? O chefe que estaria representando a união das ideias dos co-vereadores. Boa pergunta. Bom, veja, não existe esse negócio de co-vereador mor na bancada cidadã, porque é um conjunto de seres que são equitativos. Também não tem como ser igual. Mas todo grupo, porque ninguém é igual. Grupo pode ter um representante. Tem a liderança. A liderança é o Miguel Farias, esse que está falando com você, tá certo? Perfeito. A gente que está encampando esse projeto, e é uma garantia, Miguel estando na liderança desse projeto, é uma garantia exatamente de a gente ter um grupo equitativo, não digo igual, mas com direitos iguais. Desculpa, é só para poder entender o processo. Assim, não, mas fica à vontade. É você. A ideia meus parabéns, eu admiro o seu trabalho e fico feliz assim, pela sua garra de estar continuando com esse trabalho. Eu acho massa. Não, vamos continuar, é só para entender assim, a estrutura, né, o organograma da estrutura, né? Então, eu preciso entender isso. Nós somos co-vereadores, cada um com seu segmento particular e Isso. Perfeito. Ótimo. E em Caruaru, no caso, você está fomentando essa junção de pessoas para discutir política para a campanha de vereador para Caruaru agora? 2020. Veja só, quem está com a gente também é o George, ele está aí, pode falar também, se quiser fazer pergunta, participar, ele está aí com a gente na live.
George é co-vereador, é da área de comunicação, é administrador de empresas também, foi do DA de administração da UFPE, é um cara que é fantástico, foi da SIC, assim como também o Arthur Sá é outro cara fantástico. Eu estou juntando pessoas inteligentes e juntando pessoas com força popular de voto, tá certo? Então a gente está equacionando as coisas para a gente conseguir avançar, porque não adianta ter uma bancada extremamente capacitada do ponto de vista intelectual e não ter voto, entende? E não adianta você também ter uma bancada que tem muito voto e não ter gente para operacionalizar o processo político, né? Então, assim, quando a gente imagina um processo legislativo, você pode fazer uma reflexão, e eu quero ter muito cuidado nas palavras, para não agredir ninguém, mas, poxa vida, você pega uma lei de 300 páginas. Será que os vereadores que estão... Não são todos, porque tem muita gente boa, mas, de um modo geral, será que eles leem a lei de 300 páginas? A lei, por exemplo, orçamentária anual, que contém a política lá, entende? Então, assim, fica difícil para um intelectual ler 300 páginas, porque ler é uma coisa, dá uma lida superficial. Agora, você compreender o processo, você compreender de mobilidade urbana, não é só dar uma lida no material, você tem que ler. Ler para compreender uma determinada especificidade demanda tempo, entende? Então, assim, não é de um dia para a noite que você vai compreender uma política pública de uma cidade do tamanho de Caruaru. Então, para isso, a gente precisa juntar duas dimensões, a dimensão técnica e, por outro lado, a dimensão política, que é o voto. Mas, para que a gente avance na política real. Onde é que está a política real que ninguém discute na cidade? Isso é no Brasil todo, mas como a eleição é municipal e a gente quer fazer um trabalho recortado, porque a gente não vai resolver o problema do mundo de uma vez só, a gente precisa tratar de Caruaru, tá certo? Então, esse é o campo onde a gente está atuando. Então, onde é que se decide, onde é que se operacionaliza a lei municipal? A lei não. Onde é que se operacionaliza a política pública municipal? São nessas leis. Na LDO, na LOA e no plano plurianual. Então, é lá que a gente precisa construir a sugestão e o empoderamento das comunidades de forma organizada. É a política dentro da onde ela precisa acontecer. E para isso a gente precisa apresentar algo que seja sustentável, que seja tecnicamente viável, porque não adianta só o povo querer, é preciso o município ter condição, é preciso estar dentro de uma estratégia de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo, é preciso a gente pensar de uma maneira mais complexa, entende? Então a gente tem que aliar aí o lado técnico com o lado político, para que a gente tenha o volume de votos suficiente, para que a gente tenha a tecnicidade suficiente para a gente dar um passo à frente. Então, nessa perspectiva, graças a Deus, a gente conseguiu equacionar, né? Então, a gente tem lideranças hoje, que a gente tem acima de 500 votos, então a gente tem mais de 10 líderes hoje dentro da bancada cidadã, que tem acima de 500 votos. Então, a gente vai ter uma votação excelente. Nós estamos num partido que é um partido dos melhores partidos a nível nacional. Ele nem é de uma extrema esquerda, nem é de uma extrema direita. Precisa de quantos votos para ganhar aqui? Todo e qualquer partido dentro de Caruaru precisa ter 8.000 votos para fazer o coeficiente devido à mudança na legislação eleitoral que acabou com as coligações partidárias. Então, é um jogo difícil para todo mundo. A gente tem, por um lado, a prefeita com 17 vereadores, mais alguns secretários e até possivelmente vice-prefeito querendo se eleger. E para que isso aconteça, todos os partidos pequenos têm que estar de fora da Câmara, porque só eles têm aí 20 vereadores, só tem 23 vagas na Câmara. Então, para eles ganharem, tem que todo mundo, ninguém eleger ninguém. Isso não vai acontecer na cidade. Os partidos vão eleger seus representantes, e para que cada partido eleja seu representante, ele tem que ter, no mínimo, 8.000 votos, que é o coeficiente eleitoral. Então, o PSB, graças a Deus, a gente tem condição de fazer isso. Só a bancada cidadã, da forma que a gente está se organizando, com alguns candidatos independentes e outros que são co-vereadores que vão lançar a candidatura coletiva, a gente já garante esse coeficiente, se Deus quiser, mas a gente também tem outros atores que estão jogando nesse processo, né? Tem o Marcelo Gomes, que é vereador do PSB de mandato, que está também se somando, possivelmente seja candidato a prefeito, a vice, ou vem aí novamente se candidatando a vereador, então eles têm uma boa quantidade de votos, né? A mãe dele possivelmente será deputada estadual daqui a algum tempo, ela é a primeira suplente, então eles são um grupo que historicamente tem tido
bons resultados nas eleições, eles são expressivos, dizer que eles não têm voto não é verdade. Eles têm alguns votos que somarão para que a gente avance aí na construção de uma alternativa na cidade. Mas isso é de uma forma geral, né? Do ponto de vista específico da bancada cidadã, a gente já vem na nossa construção nos preocupando exatamente com isso, de fazer o coeficiente. Então, a gente tem hoje, graças a Deus, uma boa base eleitoral, né? Então, a gente tem em torno de 70, hoje, 70, 75 quadros, e a gente quer chegar em julho com 100 quadros políticos. Muitos dos quadros são voluntários, são professores de universidades, são profissionais liberais, artistas, que estão engajados, acreditando nesse processo de fazer com que a política ela se efetive na realidade, né? Para que a gente saia dos discursos megalomaníacos, dos discursos não verossemelhantes, né? E a gente passe a viver a realidade, né? Que a gente discuta a política do âmbito das leis orçamentárias, porque aí sim, a gente conseguindo emplacar as demandas da sociedade nas leis orçamentárias, a gente vai partir para outra dimensão, que é fiscalizar para que aconteça, né? Então, aí sim, a gente vai começar a pensar em avançar para um caminho de mais dignidade para o conjunto da sociedade. Agora, para que a gente faça isso, é preciso a gente construir uma equipe especialista, técnica. Isso não tem condição de fazer nos moldes tradicionais. Não há como a gente discutir uma política da cidade de 400 mil habitantes com 4 assessores e um vereador. É impossível. Enquanto você tem a prefeitura com quase 10 mil funcionários, já teve época de ter 20 mil funcionários, você tem o gabinete do vereador com 4 funcionários. Quer dizer, isso aí só dá mesmo para eles fazer os negócios não quero criticar ninguém. Eu quero construir uma nova alternativa, fazer diferente. Eu não quero criticar as outras pessoas, mas é só a título de ilustração. Isso é legal, isso é legal. Então, eles terminam ficando com a mão amarrada, porque não vejo só má vontade, não. Eu vejo que também é falta de capacidade, porque não tem como contratar, não tem gente suficiente, e os caras muitas vezes não têm esse conhecimento. Se você analisar o perfil dos vereadores, você vê que eles não têm determinadas formações. Então, eles se limitam e aí terminam enveredando por caminhos de facilidades, e aí a cidadania perde. Não, mas a nossa construção, a nossa construção não é uma construção de botar para trás as pessoas. É muito pelo contrário, é de parabenizar as pessoas que trouxeram Caruaru até aqui. Se você analisar, Caruaru é uma cidade grande, é uma cidade próspera, é uma cidade potente diante da realidade do Nordeste. Então, a gente tem que tirar o chapéu, porque de uma forma ou de outra, Caruaru cresce, Caruaru avança. Agora, precisamos mudar. E a gente quer dar um salto qualitativo, apresentando esse projeto que tem como eixo principal a radicalização da democracia, a radicalização da participação direta a partir dos novos meios de tecnologia. Hoje não tem desculpa para que as pessoas não participem do processo político, para que as pessoas não participem da gestão pública. A internet, ela é suficiente para dar voz às populações e é suficiente para que a gente democratize o poder, e é nesse sentido que a gente vem para, junto com a rede, e não só uma rede de volume, mas uma rede além de volume, porque a gente não pode esquecer que a gente precisa do volume. A gente não pode esquecer que a gente precisa do povo, das pessoas. Mas além de ter volume, a gente precisa também, e nós temos, graças a Deus, um negócio chamado qualidade, que aí são as parcerias colaborativas, as construções com técnicos como você, Arthur Sá, que é um grande arquiteto, né? Um cara que entende não só da parte das ciências exatas, mas principalmente da ciência humana, né? Principalmente da perspectiva antropológica, cultural, de uma arquitetura voltada para a mobilidade urbana, para a iluminação, para o bem-estar, para uma vida digna. Então, você é um cara complexo, completo, que pode dar uma grande contribuição para a bancada cidadã com esse seu olhar e com essa sua experiência, não só técnica, mas até política também, que eu já conheço a sua trajetória de estar envolvido nos movimentos sociais ao longo dos anos, né? Principalmente com a causa da mobilidade, com a causa da sustentabilidade, enfim, com a causa da arte, da cultura. Você é um cara que tem dado grandes contribuições. Então, basicamente é isso. Eu quero me colocar à disposição para responder
qualquer tipo de pergunta. Isso é um processo que a gente vai construir, é um processo que não vai adiantar nada se tiver só dentro de Miguel, tem que ser um processo que se internalize dentro dos outros co-vereadores para a gente formar realmente uma rede colaborativa, um processo coletivo, e a gente vai fazer desse mandato, para finalizar minhas palavras e colocar à disposição de vocês para perguntas, a gente vai fazer desse mandato uma revolução como o Uber fez, né? Se você analisar direitinho, a revolução é possível, uma revolução de transformação, como o Uber fez. Claro. Porque já está feito. Como é que eu faço um paralelo entre o Uber, o InDrive, o Pop 99, essa revolução dos carros de aplicativo com o mandato da bancada cidadã? É isso, nós somos um pouco disso. A bancada cidadã é um carro que vai ser novo, é um carro que vai ser potente, caro, um carro bom, né? Mas é um carro compartilhado, é um carro que vai ser dividido com muita gente. Muita gente vai usar, ele não vai ficar parado na garagem, ele vai ficar rodando 24 horas, ele vai dar o máximo dele para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico da cidade. Então é isso, em vez de a gente ter um carro novo parado na garagem, a gente vai ter um carro dividido entre os diversos pensadores, as diversas organizações que pensam numa Caruaru inclusiva, melhor para todos. Então, esse mandato vai ser o mandato de Arthur Sá, vai ser o mandato de George, o mandato de Micael, o mandato da Rose, o mandato do Padre Heleno, o mandato de Amanda, o mandato de tantos outros, o Franklin, o Jorge Palmeirense, tantos outros atores da zona rural, aqui da cidade, que vão, através desse mandato, de forma democrática, cada um nas suas especificidades, porque dentro das especificidades, quem vai realmente ter a condição de dizer como é quem entende, porque eu mesmo, se eu for questionado sobre mobilidade urbana, eu vou defender o Uber, porque eu acho que é fantástico, esses carros de aplicativo, eu vou defender esse tipo de coisa. Mas eu não entendo, eu tenho que estudar, mas eu não entendo. Mas o Arthur entende? Então, assim, se a gente for falar de zona rural, o Jorge Palmeirense entende, porque ele mora na zona rural. Como é que eu posso falar da zona rural se eu não fui nem na zona rural? Entende? Então, esse conhecimento a gente precisa empoderar. E a gente vai empoderar a partir da coveriança, não só os conhecimentos técnicos dos aspectos segmentados que eu estou tratando aqui, mas também dos aspectos geolocalizados, né? Das pequenas comunidades. Tem muitas comunidades, Arthur e George, que não estão nem no mapa da cidade, não estão nem na política pública. Eu estou cansado de conhecer as comunidades de ocupação, as comunidades de periféricas, de palafitas, as comunidades de pessoas humildes que estão excluídas do contexto do planejamento estratégico da cidade. Eles não existem. Simplesmente eles não existem no Estado, entende? E, na verdade, eles existem sim, e a gente precisa incluir essas pessoas nesse planejamento. Eu não tô vendo a imagem de Jorge Souza, tá vermelha aqui para mim. Ele tá online? Bom, ele está online, Otávio, não sei, deixa eu ver aqui, eu acredito que ele esteja online, mas eu queria colocar, ele está aqui, está online, queria colocar à disposição para perguntas, fiquem à vontade. Eu acho que fazendo pergunta fica melhor para esclarecer sobre essa construção da bancada cidadã, entendeu? George, ele está fechado com a gente, George é co-vereador, ele é meu vizinho aqui no Indianópolis, a gente tem uma história também já antiga, né? Tu saíste daquele perto, foi, Miguel? Eu saí daquele bairro ali, da pracinha, como é o nome dele do bairro ali? Santa Clara. Santa Clara, que é excelente, um abraço. Eu fico pensando que estou falando na televisão, mas não estou. Já ia mandar um abraço para Santa Clara aqui, mas vai um abraço assim mesmo, aquele pessoal maravilhoso da Santa Clara, mesmo sendo só restrito a poucas pessoas, mas quem sabe tem uma pessoa da Santa Clara que de repente pode assistir o vídeo. Mas saí de lá, estou aqui no Indianópolis agora, estou morando no Indianópolis, estou morando perto de George, no Indianópolis, perto do shopping aqui, Shopping Caruaru. Massa. E graças a Deus está tudo bem. Mas façam perguntas que podem ser esclarecedoras aí para as demais pessoas. Depois eu vou cortar esse vídeo em pedaços e vou botando para as pessoas, para a gente esclarecer melhor sobre a bancada cidadã. Estamos na pré-campanha, dia 15 de maio. Dia 15 de maio, vamos começar. Já estamos autorizados a fazer o financiamento coletivo. Oi? Tá escutando agora? Estou escutando, Jorge. Só para concluir, no dia 15 de maio agora vai iniciar a fase de financiamento coletivo. Então, nós já estamos com o site pronto de financiamento coletivo. Contratamos já um site de financiamento e vou mandar já para vocês. Enfim,
Dia 15 começa uma nova fase da pré-campanha, que é justamente onde a gente começa a arrecadar recursos. Ou seja, a campanha está de vento em popa, a campanha não, a pré-campanha está de vento em popa, e graças a Deus a gente está bem, porque o nosso forte é a comunicação digital, e a comunicação digital nesse momento está fluindo bem, justamente por conta dessa crise aí que a gente está tendo. Então, que Papai do Céu possa abençoar as pessoas para sairmos dessa crise, mas por enquanto a gente vai trabalhando na internet. Mas fiquem à vontade, as perguntas estão abertas para vocês fazerem. George, alguma pergunta? Oi, Miguel. Só para avisar, eu tô sem câmera porque na verdade a internet estava tão ruim que eu tive que fazer uma modificação só para pegar pelo menos o áudio e ver vocês. Tranquilo. Perguntas interessantes. Pode fazer perguntas. Okay. Arthur, perguntas. Bom, Miguel, também? Não, tinha, só que acho que na sequência da sua fala eu terminei me perdendo e esquecendo aí alguns posicionamentos meus e considerações do que você falou. Meus parabéns mais uma vez, eu admiro o seu trabalho, cara. Eu sei que você está de uma longa data preocupado com a política local e a política popular, a política correta, a política social. É louvável da sua parte fazer isso. Você sabe que eu sou um técnico, apesar de saber que para a gente colocar para frente as ciclovias, as ciclofaixas, as ciclovidas, a gente precisa de um partido, né? Porque sem um partido não aprova a lei, não faz a coisa acontecer. Eu estou num estágio, Miguel, que ao mesmo tempo, enquanto eu sou um ciclopacifista, né, como eu me classifiquei assim sendo, de uma pessoa que luta em off com o político, né, com as pessoas certas para poder a coisa existir. Não gosto de levantar a bicicleta na frente da Câmara e ficar na frente da Prefeitura fazendo protesto. E eu estou numa seguinte empreitada, que seria um advento maior para poder a gente implementar uma cultura mais de raiz, que seria de conquistar na CTTU ou na Andestra, daqui de Caruaru, um órgão, uma sala, um profissional que seja um urbanista, que seja um arquiteto, que formasse em arquitetura urbanista, defendendo ciclovia, para a gente ter um pontapé finco, uma raiz de um início promissor de uma discussão de trânsito para planejamento de bicicletas. Digo isso porque faz tempo que eu já estou tocando nesse assunto, e com essa ciclovia da Via Parque, muitas coisas aconteceram de errado na implementação desse projeto. Eu tinha me juntado, quer dizer, eu tinha pedido um apoio moral e um apoio, como eu posso dizer, um apoio social do vereador Daniel Filizola, para poder me acompanhar numa visita técnica lá no projeto da Via Parque e mostrar para ele quais as coisas que estavam erradas e quão sérias eram essas coisas erradas. Na sequência, nós conseguimos ter uma reunião com o presidente da URB, o arquiteto do projeto da Via Parque e outros integrantes da URB, e a reunião terminou num 0-0, meio que favorecendo eles, porque eles não disseram nada assim de que estava afim de mudar para corrigir o que eu estava falando que estava errado. Eu já fui caso desses erros. Eu até conversei em off com um repórter da Globo televisivo que estava lá no Via Parque na hora, e eu abordei ele sobre essas questões, né, de como é que a gente podia, no caso eu, Arthur Sá, fazendo que esse assunto se projetasse via mídia, via imprensa local, para notificar indiretamente a prefeita, ao presidente da URB, ao arquiteto e à sociedade que tinha elementos errados na ciclovia, elementos que podiam ser sinistros, né, com acidentes graves. Enfim, mas a gente está em pandemia, né, então o assunto maior agora é a pandemia. E luto eu para poder ter esse status de a gente ter um profissional dentro da DEST, né, dentro do órgão competente de trânsito, dentro do município, por uma questão até mesmo pedagógica, acadêmica, de estimular novos alunos de arquitetura e urbanismo que estão fazendo faculdade aqui em Caruaru, para defenderem temas que estejam já ligados à ciclovia, né?
porque sempre vai haver novos estudos, novas proliferações, novos adendos de projetos que mereçam a gente aumentar o poder da ciclovia dentro da cidade, né, de forma consciente, de forma correta, técnica e bem planejada. Não é apenas um desenho na calçada, um desenho na estrada que vai dizer que é uma ciclovia, mas tem vários valores intrínsecos que às vezes é só um ciclista, só uma pessoa especialista que vai ter conhecimento se aquela obra, aquele canteiro, aquele cantinho de obra, por exemplo, hoje mesmo não existe semáforo de bicicleta ao longo da via parque para poder ajudar o ciclista a poder frear e auxiliar onde é que é o percurso nas transições, né, que faz confluência com a parte viária de carro. A ciclovia até então não está sinalizada com o símbolo da bicicleta, o pedestre também não tem seu símbolo de pedestre no chão, então tem vários tópicos assim de cara que a gente pode falar que a coisa não foi feita corretamente. E eu sei que a gente precisa do lado partidário para poder a coisa fazer acontecer, resumindo. Então, assim, você sabe que o meu assunto é bicicleta, outro assunto agora é iluminação, que tá me consumindo, e eu quero também chegar ao nível urbano da iluminação, valorizar patrimônio, valorizar vias, valorizar totens, esculturas, bustos, praças, coisa que venha trazer dignidade ao cidadão para poder conhecer mais a cidade à noite e valorizar seus batimentos, seus patrimônios e trazer comércio, enfim, economia para isso tudo. Gosto da ideia de você estar puxando sobre a gente ter uma coletividade para poder discutir sobre cada um no seu conhecimento, no seu cerne, coisas para a cidade. Você sabe que eu sempre estou a seu dispor para poder a gente conversar sobre bicicleta e trazer benefícios para o cidadão que precisa usar bicicleta com dignidade, com saúde, com proteção veicular, né? Porque o trânsito nosso hoje está cada vez ficando pior, então a gente precisa ter essa proteção espacial. Eu sei que a prefeita está dando a continuidade numa ciclovia, num planejamento cicloviário maior para a cidade, onde eu já me candidatei para ser um consultor, mas aí as portas foram sempre fechadas, e me preocupa porque não é simplesmente pegar um livro técnico, como os arquitetos estão fazendo, e pintar uma tinta no chão e dizer que isso é uma ciclovia. Existe um traquejo nesse processo que os livros técnicos não falam. Requer realmente um conhecimento de alguém que seja da área, tanto profissional, técnico, urbanista, arquiteto do planejamento cicloviário, mas que, se somado ao conhecimento de ser um ciclista, né, como eu sou já há 32 anos, a gente traz um melhor resultado do acabamento do equipamento urbano instalado, né, executado com dinheiro público, para poder trazer benefícios à sociedade, e não com sequelas de facilidades para poder, de repente, um jornalismo poder cair em cima, que é agora que eu estou começando a provocar, né, para fazer com que a imprensa observe os erros e ela, por si própria, notifique via mídia que houve um erro. Eu falei educadamente para a galera, disse, gente, estou conversando com vocês porque eu gostaria que isso não tivesse que chegar à imprensa. Mas fizeram vista grossa. Então, assim, eu sou usuário, já sofri um pouco de acidente dentro dessa ciclovia, já escutei outras pessoas dizendo que também já sofreram acidente outra via. Então, assim, não adianta você isolar o ciclista do carro para não sofrer acidente com o carro, quando a própria ciclovia pode gerar um acidente e o próprio ciclista ter seu sinistro, ou leve, ou grave, ou com terceiros, enfim. Então, assim, fazer como espanhol, né? Me gusta da ideia de ter uma equipe coletiva. Eu só fico com pena e com medo de não atender o anseio da demanda documental que você vem exigir para poder o processo acompanhar de forma legal, com sucesso, porque eu almejo o seu sucesso, o nosso sucesso, e desse momento que eu me encontro agora, Miguel.
Vê só, Arthur, vê só. Eu compreendo. E isso é natural das pessoas que estão na luta cotidiana, né? A gente vive nesse sistema mesmo, de pressão pela sobrevivência, a luta cotidiana, e a gente já sabe que os nossos parceiros, nossos colaboradores, principalmente aqueles que são mais especialistas, eles estão mais ocupados. Natural, né? Mas vamos em frente. Porque, assim, como eu disse, a gente está juntando duas dimensões aí. A dimensão política, eleitoral, e a dimensão técnica, né? Então, a gente, do ponto de vista eleitoral, vamos dizer assim, sem querer ser prepotente, né, ou contar a vitória antes do tempo, porque Deus é quem sabe de todas as coisas, e eu tenho fé em Deus, né? Isso é uma coisa particular minha, eu não me envergonho disso, muito pelo contrário, tenho orgulho de ser cristão. Mas, assim, nós construímos uma base ao longo de muitos anos, né? Que hoje a gente tem um mandato que possivelmente acontecerá. E a gente tem um propósito para isso. Não é simplesmente algo sem verossemelhança, algo utópico. A gente não quer fazer algo impossível, a gente quer fazer o possível. A gente sabe exatamente o que é que a gente quer fazer. Então, nessa construção, a gente vai precisar de estruturar a nossa alternativa, a nossa sugestão, onde é que a gente quer mudar, em que aspecto a gente vai apresentar a nossa demanda, para que a gente também aceite a demanda dos outros, porque a gente também não pretende ter hegemonia na cidade, mas a gente quer que em alguns aspectos, eu acho que esse aspecto da mobilidade, esse aspecto das ciclovias, esses aspectos da urbanidade da cidade, ele precisa ser colocado como aspecto prioritário, entende? Então, assim, não só do ponto de vista do centro, mas também levando em consideração a periferia, porque não adianta a gente fazer uma cidade muito bonita no centro e a periferia ser abandonada, entende? Então, a gente vai contar com você, Arthur, e compreendendo, claro, as suas limitações, as dificuldades, mas eu tenho certeza que no caminhar a gente vai encontrando os tempos e as possibilidades, até porque você já tem esse acúmulo de conhecimento ao longo da vida, né? Não é algo que você esteja começando agora. Então você já conhece, você já está se atualizando todos os dias, você já está dando aula na universidade, você já está buscando fazer o mestrado. Então, assim, esse conhecimento já te acompanha. Então, a gente vai precisar só ver como é que a gente vai fazer as reciprocidades necessárias para que isso se transforme em projetos sistematizados que possam realmente ser efetivados com a força popular, né? Com a força de um mandato que vai saber, em vez de ser oposição a prefeito ou a prefeita, ser um mandato de colaboração. Acho que esse é o grande diferencial. Quando a gente simplesmente é um mandato de oposição, é ruim, porque a gente é contra tudo. E nós não queremos ser contra ninguém, nós queremos ser a favor da cidade, nós queremos ser a favor da cidadania. A gente quer saber que a gente dos 100%, a gente não vai ter 100%, mas pelo menos que uma parte seja atendida, né? Então a gente precisa avançar, a gente precisa colaborar. Então esse é o espírito muito dessa construção coletiva da bancada cidadã. É uma construção coletiva que se pretende nem ser oposição, muito menos situação. Porque também ser situação é muito ruim, você achar que tudo tá bom, que tá tudo perfeito. Não tá tudo bom, não. Tem coisa que precisa melhorar. Então, o que a gente vai criticar não é a prefeita ou o prefeito, o que a gente vai criticar é a política pública. O que a gente vai estar focado, o que nós vamos estar debruçados é sobre a política pública. Entende? Se a prefeita erra em A, em B ou em C, a gente tem que entender que a sociedade é complexa, tem muitos interesses. Não dá para eu ter uma prefeita para atender os meus interesses ou o interesse da bancada cidadã, mesmo que ela seja expressiva. Um prefeito vai atender o interesse de toda a cidade, entende? Então, assim, só para concluir... Oi, fica à vontade. Não, assim, estou adorando o que você está falando, porque justamente bate com o meu pensamento, porque a gente não precisa ganhar falando mal dos outros. Exatamente. Essa é a questão principal do que já se criou a metáfora do pernambucano, que é a história dos caranguejos no hotel. Não sei se você conhece essa história. Sei, conheço. Mas fala que é bom, que grava aqui. Então assim, hoje quando eu encontro pessoas que são da direita ou que são da extrema direita e tentam me convencer ou falar de que
o deles é o melhor, quer dizer, ele não consegue falar o que deles é melhor. O discurso sempre deles é que os outros é que estão errados, que os outros é que estão o PT e Lula, e, enfim, é a escória. E aí eu tento desarmar essa galera fazendo a seguinte questão. Gente, se a gente está vendendo a nossa ideia de partido, tentando convencer o outro de que a gente tem que entrar num partido ou que o partido nosso é melhor, quais são os argumentos positivos que você tem para vender dele? Isso. Aí eu toco na questão justamente da ética do vendedor, de qualquer vendedor que seja representante de bolacha, de sabonete, de arroz. Enfim, qualquer vendedor que esteja vendendo algo. É uma falta de ética se você vai vender, sei lá, o seu milho para pipoca. E aí tu chega para um comerciante e tu diz, compra meu milho, porque o milho da oposição ou o milho do rival, do concorrente, ele é ruim porque vem com buraco, vem com não sei o quê, né? Mas ele nunca vai ter um argumento para poder dizer em que fato dele é bom. Então eu tento desarmar a galera da direita ou da extrema direita quando vem vomitando que os outros que estão errados e nunca consegue dizer o que o deles estão certo. Eu digo, pô, cara, eu até queria entrar na direita, mas me diga o que é que vocês têm, que o governo direito da política da direita já fez pelo Brasil, pelo povo. Cara, ninguém consegue responder. Eu comecei a fazer esse experimento comigo mesmo, nesse discurso de conversa de calçada, e não consigo, cara, ninguém consegue dizer. Os caras ficam entalados, ficam doidinhos, mano. Ninguém tem consciência política do que a direita, a chama de direita, tem de poder, de feito a favor do povo. Então eu tento desarmar a galera por esse lado, né? Para poder dizer, tipo assim, não, tá, fale bem. Vamos deixar de falar mal, mas fale bem. Me expliquem. Eu até que gostaria de entrar na direita. Mas o que vocês têm para me dizer? E a galera não tem. Então, assim, a base, a construção, eu sei que é uma coisa difícil, a gente está num momento super difícil intelectual brasileiro, né, onde as mídias começaram a corromper, né, os estilos de linguagem adotados, as fakes, a desencultura, a desinformação, a propaganda, publicidade. Os caras estão jogando pesado, cara, para poder trazer uma alienação tremenda e, enfim, é coisa pesada que, por um lado, tem muito do americano na história. Olhando o passado das histórias da geopolítica, das guerras, das geoguerras, é uma estrutura maniqueísta, cara, baseada no americano. Desinformação, contra-informação, para poder desestabilizar o governo e gerar a indignação da sociedade com o governo atual. E, enfim, mas acho massa o seu partido, acho massa a sua história. Você escolheu o PSB, acredito que tenha sido a sua melhor escolha, você deve ter ponderado aí o que é melhor para a sua história. E tamo junto, cara. Eu que eu puder ajudar aí para poder a gente traçar uma linha melhor para poder trazer dignidade para a sociedade, trazer um salvaguarda, né, do trânsito para com a sociedade. É isso que eu quero. É isso que a gente tem que mostrar, as coisas positivas. E não ficar ganhando política vendendo imagem negativa dos outros. É uma grande escola que você vai estar construindo, quer dizer, outras pessoas também estão fazendo isso pelo Brasil, mas eu acredito que hoje, do jeito que eu gosto de quebrar paradigmas, e sempre gostei de quebrar paradigmas, porque para quebrar paradigmas você tem que filosofar sobre o que está acontecendo para poder dizer, bom, eu cresci escutando isso, mas isso é certo? Então vamos botar a fórmula na história, matemática na história, para poder a gente achar soluções plausíveis, concretas, lúcidas, para se ter uma otimização de tempo e custo e obra e benefício para a sociedade. Melhorar o HDI e, enfim, é trabalho longo, mas
é meu ponto de vista, você está escutando, você está entendendo um pouco melhor mais do seu amigo. Estamos aí, Miguel. O que eu puder ajudar, Bacana. cara, eu estou ajudando. Estamos juntos. Veja só, você falou uma coisa bacana na sua fala, que foi o seguinte, você disse assim, eu sou militante, mas você não vai me ver na porta da Câmara dos Vereadores com a bicicleta. Verdade, eu nunca vi o Arthur Sá na Câmara dos Vereadores protestando com bicicleta, mas já vi ele no Conselho de Transporte e Trânsito, já vi ele levando projetos, já vi ele articulando com vereadores, já vi correndo atrás, batalhando por uma ideia que a cada dia mais ela é mais imprescindível, mais importante, mais demandada, mais necessária, né? Que é a questão da distribuição, da construção de modais diferentes de transporte, o pensamento de uma mobilidade urbana que contemple a todos, que respeite a diversidade, não só o carro, mas que também existam outras possibilidades de transporte, inclusive andando a pé, né? Então, assim, eu acredito que o melhor protesto, Arthur, é na urna, né? Não adianta nada as pessoas irem milhões e milhões de pessoas para a rua, mas quando chega na época da eleição, as pessoas não se organizam para eleger as suas representações, para que possa, dentro de uma perspectiva objetiva, fazer com que aquela causa se transforme em legislação que se insira exatamente na lei orçamentária anual, exatamente no plano plurianual, exatamente na lei de diretrizes orçamentárias, e depois que se transforme em realidade. Isso é fazer política. Fazer auê, fazer festa é importante, eu acho massa e acho interessantíssima a diversidade. Se tem uma coisa que a gente defende é a diversidade, a pluralidade. A gente se institui a partir dessa defesa. Eu acho que nós somos isso. Mais do que qualquer coisa, nós somos isso. Agora, a gente precisa de uma diversidade e de uma pluralidade que inclua todos. E a gente também precisa entender que não basta só falar, não basta só a parte festiva da história. É preciso a gente se debruçar para que a gente tenha, dentro das instituições que estão instituídas, as situações que possam viabilizar as nossas causas. Então, nesse sentido, Arthur, que a gente quer construir a bancada cidadã para que a gente transforme ideias em situações concretas que melhorem a vida das pessoas e justamente juntando esses atores políticos, sociais que estão ao longo da trajetória que nós estamos caminhando, que a gente está se encontrando, está se juntando para que a gente se torne mais fortes, para que a gente possa realmente protagonizar uma história diferente, que não é só um mandato, é um processo, é um movimento, o movimento muda Caruaru, a gente vem dialogando com outras forças Miguel, e a gente vai cada vez mais. Tua voz aqui, Vicente. Tranquilo. Alguém ligou para mim, eu cancelei a ligação, mas aí terminou tua fala, eu não estou escutando. Tá bom, olha só, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação aqui na live, a gente vai fazer outras conversas dessas, vamos fazer outros movimentos, eu vou te informando. E qualquer coisa a gente vai se falando pelo WhatsApp, pelas novas mídias, pelo Google, e a gente vai tocando esse processo. Estamos juntos, somos nós, e a bancada cidadã se fortalece muito mais agora com um quadro tão importante, não só técnico, mas político, que pensa a mobilidade urbana, que pensa a urbanicidade da nossa cidade, não só do centro, mas da periferia de toda a cidade. Arthur, estamos juntos, somos nós e sigamos, tá bom? Tchau, tchau. Até breve. Obrigado. Eu escutei você muito baixo nesse final, mas eu escutei o que você falou. Obrigado, Miguel. Estamos juntos, sim. Ok, meu querido. Vamos manter contato. Até breve. Vamos à luta.